Meus irmãos, vocês se lembram do primeiro mandamento? Vamos repetir juntos? Não terás, juntos, vamos, não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. Fácil, né? 10, 20, 10, 20. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Êxodo 20. O segundo mandamento, vamos falar juntos? Não farás para ti imagem de escultura. Outra vez, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, vamos falar juntos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Juntos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais uma vez, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é diferente dos outros, quer dizer, não tão diferente, porque tem outro mandamento também, né? Mas o quarto mandamento é um mandamento que é tão importante que Deus fala para nós não esquecermos. Porque se há uma coisa que o povo esquece, é esse mandamento. Esse mandamento é o mais esquecido no mundo. E por isso que Deus disse, lembra-te. Vamos falar juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Juntos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Claro que algumas pessoas, mas vocês guardam o domingo, né? Como é que vocês falam o mandamento que fala, lembra do dia de sábado? Então, é muito interessante que Deus já deu uma mensagem preciosa para a gente, no sentido de que o domingo seria, com certeza, depois inaugurado como o dia dele. Porque no Êxodo capítulo 20, observe que coisa impressionante. Em Êxodo capítulo 20, lá diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias... o Senhor Deus fez o céu e a terra, e no 7º dia ele descansou. Mas aí, quando Moisés desceu do monte do Aite, ele quebrou as tábuas da lei, lembra disso? Porque o povo tinha feito aquele bezerro de ouro. Então Moisés, irado, quebrou as tábuas que Deus tinha escrito com o seu dedo naquelas pedras. E aí ele subiu de novo, e ficou 40 dias lá, e recebeu as segundas, a Deuteronômios, as segundas tábuas da lei, Deuteronômio, segunda tábuas da lei. E na segunda tábua da lei, observe que interessante, Deus vai dizer agora uma coisa muito notável. Ele vai ordenar, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas agora, não é porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, não, agora não. Mas porque o Senhor te resgatou da terra do Egito. Que interessante, lá o Senhor disse, você vai descansar porque eu criei o mundo e descansei. Lá em Deuteronômio, ele trocou, ele não colocou essa razão, ele colocou uma nova razão, que é a razão da redenção. Observe que interessante, Paulo, não é verdade? Quer dizer, no primeiro, você tem que guardar porque Deus criou o mundo. No segundo, você terá que guardar porque Deus te redimiu, tirou você do Egito. Que notável, que notável. E a igreja cristã, desde os primórdios, né, já sob ordem do Senhor Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo, passou a guardar, não o último, porque a lei daria o último para Deus, com certeza sob sua divina ordem. Mas agora, no Novo Testamento, o povo de Deus dá o primeiro, e o primeiro dia da semana é dado ao Senhor. Ainda se observa um detalhe interessante, que alguém fala, não tem que ser sábado, a gente tem que guardar o sábado. Irmãos, não se guarda o sábado por motivos contemporâneos, de forma quase nenhuma. Porque, para começar, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém guarda sábado lá. Não, lá guarda o Saturday, o dia de Saturno. É o nome desse dia lá nos Estados Unidos. Saturday. Não tem nada de sábado. Aqui no Brasil, pela influência que nós temos judaica, na linguagem, muitos termos da língua hebraica para nós, a gente transformou os dias da feira, né? Porque
segunda-feira, primeira-feira seria domingo, aí ficou domingo. A segunda-feira, que a gente tem que comprar para comer, seria a segunda-feira. Depois a gente ia na feira de novo, e aí seria a terceira-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira. E o sábado aí puxou de novo o pensamento judaico. Ficou o primeiro domingo cristão e o sábado manteve o nome judaico. Além do mais, guardar sábado, confuso horário, que hoje a gente sabe é tão diverso, é impossível guardar o mesmo dia em todo o mundo, porque agora nós estamos acordando aqui no Brasil e o povo está indo dormir lá no Japão. Qual que é o sábado que nós vamos guardar? É o do Brasil ou é o do Japão? O mundo não pode guardar o mesmo dia. Não pode, porque Deus fez o mundo dessa forma. Daí Paulo vem e soluciona, né, para a gente de maneira linda. Quem guarda para o Senhor guarda. Se é segunda, se é terça, quem faz diferença entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem guarda, para o Senhor guarda. Se alguém guarda o sábado, quer guardar o sábado, tem só condição de guardar o sábado, desde que não pense nisso para salvação, como pensam os adventistas, tudo bem. E se alguém guarda o domingo, faz para o Senhor Jesus de acordo com a sua palavra. O sábado é o dia do descanso. E um dia um adventista falou comigo, você descansa aqui, como é que você descansa? Eu disse, eu descanso, qual dia? Ele disse, não descanso um dia nenhum, não. Uai, não? Você é no domingo? Não. Eu descanso em Jesus. Ele disse, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis Shabat para vossas almas. Jesus é meu Shabat, é o nosso Shabat. Mas o quinto mandamento muda, porque o quinto mandamento, até agora, a gente tem 4 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos, primeiro, eles são, Roberto e Tayane, eles são para Deus. É o seu compromisso dirigidos ao Senhor. Aí vem o quinto mandamento e começa o que alguém pensa, a segunda tábua da lei. Mas os estudiosos debatem demais quanto a esse mandamento. Ele estava na primeira tábua dos compromissos com Deus, ou ele estava na segunda tábua nos compromissos com os homens? Porque se são 10 e dividido, o quinto devia ficar na primeira tábua. O quinto mandamento é, vamos falar juntos? Honra teu pai e a tua mãe, juntos. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o quinto mandamento. Raquelzinha, Mateuzinho querido, o quinto mandamento fala, honra o teu pai e a tua mãe. Mas esse mandamento é para Deus ou é para o próximo? Porque a segunda tábua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Tudo está relacionado também comigo, na minha atitude interior, e com o meu próximo, que é o limite que eu não devo ultrapassar. Mas o quinto mandamento é para Deus ou é para nós? Ou é para os homens? Ou é para o pai e a mãe verdadeiramente? E aí, a opção que eu gosto muito entre os estudiosos é aquela que fala que esse é um mandamento transicional. É um mandamento, de fato, que vai fazer com que honrar pai e mãe é, primeiramente, antes de tudo, honrar a Deus, o Pai. E o Pai é Pai para ser, segundo o poder, a graça, a palavra de Deus, o representante do Senhor. Aqueles que geram seus filhos têm nome de pai, advindo do pai original, que é Deus. Daí, o quinto mandamento, na verdade, está relacionado a Deus. E ninguém honra ao pai e à mãe sem que, de fato, esteja honrando a Deus. Porque não vai me dizer que você honra a Deus se você ao seu pai e à sua mãe desonra, na verdade. Não, absolutamente. É impossível.
E é, na verdade, uma blasfêmia você dizer que honra a Deus se a seu pai e a sua mãe você não honra. E hoje é dia dos pais. E é por isso que eu estou recapitulando com você os 10 mandamentos. E agora centrado nesse. Porque, em primeiro lugar, honrar pai e mãe é o primeiro compromisso direto a Deus. E eu não quero, na verdade, divagar por muitos caminhos. Eu vou me prender mais doutrinariamente. A origem do Dia dos Pais é uma certa confusão. Alguns acreditam que ela até está lá na Babilônia, cerca de 4.000 anos, quando um jovem chamado Eumeso teria moldado em argila um cartão para homenagear o seu pai, que era o rei Nabucodonosor, e considerado dos primeiros registros de celebração paterna. Provas quanto a isso? Não sabemos. É dito disso, assim. Nos Estados Unidos, houve uma pessoa chamada Sonora Smart Dodge, que criou a data para homenagear seu pai, William Jackson Smart, um veterano de guerra que criou seus filhos sozinho. A celebração foi oficializada em 1972. No Brasil, a data foi criada por Silvio Bering, diretor do jornal o Globo. E, olhem só que engraçado, ele observou que o Dia das Mães era um dia que dava muito dinheiro, bom para o comércio. E aí ele falou, sabe uma coisa? Eu vou fazer com que a gente ganhe mais dinheiro ainda no comércio, criando também o Dia dos Pais. Porque se alguém gosta de dar presente para a mãe, por que não vai gostar de dar presente para o pai? E ele acertou na mosca, né? Porque realmente parece que depois do Dia das Mães, o dia mais de melhor vendas é Dia dos Pais mesmo. A data foi 16 de agosto, a primeira, que na verdade é chamado Dia de São Joaquim, na Igreja Católica, que foi o pai da Virgem Maria. Então aí deu-se o nome de Dia dos Pais, o Dia de São Joaquim, o pai de Maria, né? Da mãe do Senhor Jesus. E depois, atualmente, foi transpassado para o segundo domingo e esquecido todos esses fundamentos, não sei se comprovadamente, mas pelo menos a gente chama históricos ou históricos, como você queira fazer. Mas o importante é o mandamento. E para mim, segundo a graça de Deus, esse mandamento trata com a questão mais básica e mais profunda da nossa redenção. Porque, na verdade, o que aconteceu no mundo foi a quebra do princípio da autoridade. E esse mandamento, além de tratar desse aspecto importante de honra a quem de fato nós devemos, na verdade, no fundo, trata com o princípio da autoridade. Ou seja, o que o mundo veio a sofrer, o que o universo veio a sofrer, foi, na verdade, um rompimento dos anjos, do anjo, que, na verdade, desejou tomar o lugar do Pai, de Deus, do seu Criador, e com orgulho, ele então inaugurou a queda, e essa queda, vindo ao mundo, então todos os homens caíram, e nesse sentido, o mal do mundo é, antes de todas as coisas, a quebra do princípio da autoridade. Preste atenção, aqui que está o fulcro dos problemas absolutos, o fulcro do problema maior do mundo, é a questão da nossa capacidade relacional. Nós não nos relacionamos bem depois da queda. Depois da queda, nós perdemos o senso, o sentido, vamos dizer assim, a compreensão do que de fato norteia a vida que é democrática, a vida que é civil, a vida que é familiar, a vida que é religiosa. Nós perdemos isso. Até a vida que é econômica, ou até a vida que é educacional. Porque honrar pai e mãe não é apenas um compromisso com aqueles que são genitores, ou aqueles que nos geram, mas é mais que isso. Honrar o pai e a mãe é um princípio relacionado numa amplitude muito maior. E nesse sentido,
Eu queria mostrar aos meus irmãos, segundo a boa graça de Deus, aquilo que nós temos, que tem e que é a essência do que nós acreditamos. A pergunta é, o que significa pai e mãe no quinto mandamento? A palavra pai e mãe no quinto mandamento abrange não somente os nossos próprios pais. A prova disso é que de fato, esse mandamento relaciona-se com o pai e a nossa mãe do ponto de vista familiar. A gente vê isso em Provérbios 23, 22 e 25, onde diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Alegre-se, pois, o teu pai e a tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Mas ainda, esse mandamento diz de todos aqueles que são superiores em idade. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas você repreende como mães, e as moças como irmãs, com toda pureza. Então, você observa aqui que pai e mãe, então não é apenas aqueles que de fato temos no vínculo familiar, mas são aqueles também que são acima de nós na idade. Se uma pessoa é mais velha do que eu tenho obrigação, eu tenho necessidade, no mínimo na educação, eu não digo nem na fé cristã, porque a um cristão isso é de fato assintoso. Se ele de verdade não consegue honrar aquele que é de mais idade. A gente vê isso quando a gente vai andar de ônibus, em que as pessoas idosas, muitas vezes você vê uma pessoa de idade ali de pé e uma pessoa nova sentada. Quer dizer, olha que falta de ensino, olha que falta de amor, olha que falta de educação. Porque se a pessoa que está em pé, você vê, tem cabelo grisalho, branco, e você está sentado ali, qual é o seu dever como uma pessoa que de fato é uma pessoa? É levantar-se e oferecer o lugar. A coisa está tão séria, né? Eu tenho que fazer um parênteses aqui. Que eu já vi um rapaz oferecer o lugar para uma senhora que ele percebeu era mais velha do que ele e ela achou ruim. Triste, né? Muito triste. Ele até se desculpou e sentou de novo, deixou ela em pé. Mas ela devia deixar a vaidade para manter a sabedoria. Ainda diz que também são nossos pais aqueles que têm dons e que com seus dons estão sobre nós a nos servir. Por exemplo, a Bíblia diz que Ada, versículo 20 de Gênesis 4, Ada deu luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Então, Jabal ensinava todo mundo a fazer tendas. E porque ensinava todo mundo a fazer tendas, ele era considerado o pai daqueles que fazem tendas. Ou seja, aqui, a paternidade da pessoa é devido à capacidade, aos dons que ela tem. Se ela tem um dom superior ao meu, em alguma área, ela é meu pai. Por isso, que sendo médica, a Karen é minha mãe. Não é verdade? Quer dizer, se de fato eu preciso de um recurso de saúde, de remédio, eu tenho, como agora filho, obedecê-la. Muito embora eu tenha 3 vezes a sua idade, quem sabe. Mas o fato aqui é colocado assim. As pessoas que têm talentos, né? Ela de fato tem que ser chamada de pai. Também o outro que era Jubal, né? O nome do irmão dele era Jubal. Ele era Jabal, era pai dos que faziam tendas,
né? E que também que possuía gados, quer dizer, não só fazia a tenda, mas ele também trabalhava na área que o nosso amado reverendo Leórgios, que também é pai de quem de fato trabalha com gado, com animais, na verdade, não é? Nem tanto porque ele é tão velho, porque ele é um menino quase, mas na verdade ele é um pai também. Nesse sentido, o irmão dele era Jubal. E ele é o pai de todos que tocam flauta. Então o reverendo Marcelino teve um pai muito antigo também, que foi o Jubal. Não é isso, o reverendo Marcelino? E aqui você é pai de todos nós que mexemos com de música nessa igreja. Entendeu? E apesar de ser um menino também, na verdade, tão jovenzinho ainda. Bom, então aqui está dizendo que pai tem todas essas extensões. Mas ainda é pai aqueles que, por ordenação de Deus, são colocados sobre nós, quer no Estado. Não vai falar para mim que o Lula é meu pai. Pior que é. Oh, não, eu falei pior, perdão, corta. Não é pior que é. Não é pior que é. É. Eu vou tirar o pior porque, né, nem tudo que talvez ele faça, de fato, é tão ruim. Porque, afinal de contas, eu me lembro que o reverendo Augusto Nicodemos fala que a gente reclama muito de autoridade. Mas ele fala, olha, a gente tem que até pensar o seguinte, que uma autoridade pode ser até um déspota, mas é melhor um déspota que tem autoridade do que nenhuma autoridade. Porque nenhuma autoridade é a morte de todo mundo. É verdade. Às vezes a gente tem autoridades que são déspotas. Eles fazem justiças demais. Ok, verdade. Entretanto, se eles não estiverem no posto de uma certa proteção geral, a coisa é muito pior. Mas é uma verdade. Entretanto, como que biblicamente eu sei que o Estado, né? Como que eu sei que o Estado, ou que quem está na direção do Estado, é de fato o meu pai? A Bíblia diz assim: os reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os esperam em mim serão envergonhados. A Bíblia chama Ciro, o pastor, era uma autoridade, né, um rei da Pérsia, nem era rei de Israel. A Bíblia fala dos reis de Israel como pai do povo, como pai da nação. Aqueles que estão investidos de autoridade, quer na prefeitura, quer no Estado, quer no governo geral, são nossos pais. A Bíblia diz ainda que os que são na família, não vou repetir, também são nossos pais, porque estão nós estamos sob sua autoridade. Às vezes, a minha mãe perdeu o meu pai, digamos, bem jovem, ainda, e já tinha filhos. Ela casou-se com outra pessoa, digamos, não foi o meu caso, mas casou-se com outra. Aquela pessoa com que ela casou tornou-se pai daqueles meninos. Porque agora ele foi investido na família como responsável pela família. Daí os filhos terão aquela pessoa como seu pai a partir de então. A nossa sociedade também vive um momento difícil. De cada 3 casamentos aqui no Brasil, aproximadamente, um se desfaz. E a mulher fica sozinha e às vezes tem que assumir o lugar de pai e de mãe ao mesmo tempo. Essa é uma tragédia. Mas a gente sabe que, neste caso, é exceção à regra. A regra é que o pai seja, de fato, o homem, aquele que, de fato, dá origem à progênese. Mas, puxando a sardinha agora para a nossa brasa aqui, reverendo Leórgios, reverendo Marcelino, reverendo Folto, também são pais aqueles que são autoridades na igreja. Bom, quando eu falo assim, eu não posso excluir os presbíteros, né, Luiz? O presbítero Demetrios, jovem ainda, mas é um papai, é um pai nosso também, né? Porque os presbíteros também são nossos pais. E os diáconos, Silas, também, apesar de ser um jovem, mais jovem ainda, e também ali o jovem Gabriel, que é pai até 2 vezes, além de diácono de representante no diaconal,
É, porque o presidente é pai. Então, são pais também nossos, aqueles que, pela bondade de Deus, na verdade, são colocados por Deus, não é? Por Deus, para que, de fato, sejam pessoas que nos abençoam, que nos protegem, que nos ensinam, que nos defendem. Os crentes não gostam muito de ser defendidos, não. Não tem muito tempo, um presbítero da nossa igreja, a filha dele ia para a África e ele era membro da nossa igreja. E ele falou assim, ai pastor, indica uma igreja lá na África do Sul para minha filha. Aí eu fui atrás, consegui achar um colega meu lá na África do Sul. E falou, olha, tem uma menina que tem que ir para aí, e aí ela não sabe nem onde vai ficar ainda. Eu vou indicar a sua igreja para ela. E ele falou assim, olha, reverendo Cleomes, não só a igreja para ela, não, a minha casa. Enquanto ela arranja a casa aqui, ela pode ficar aqui com a minha família. E com muita alegria, né? Eu falei com o presbítero, né? E aí ele falou, então passa o endereço para minha filha. Aí eu passei o endereço para a filha e disse, olha, minha irmã, eu queria dizer a você que eu consegui lá na África do Sul um lugar para você ficar, na casa de um pastor meu colega, e frequentar a igreja dele lá. Vocês não acreditam, ela falou comigo assim, eu não preciso da ajuda do senhor, não. Eu posso me virar lá. Eu disse, ok, mal educada. Não, vocês estão pensando que eu não falei duro que eu falei? Eu falei duro. Ela foi e ficou na casa do meu colega lá na África do Sul. Mas não frequentou a igreja dele, não. Não sei se era resistindo ao fato de eu ter indicado. Ah, tudo bem. Não quer proteção do pastor? Não tem problema. Porque tem filho mesmo que não obedece pai, tem ovelha que não obedece pastor. Nada escandaloso. Concordam? Concordam? Nada escandaloso. Entretanto, perigoso sim. Porque quando o pastor indica, ou quando o presbítero, ou quando o diácono socorre, ajuda, orienta, abençoa a nossa vida, então, nesse sentido, a gente precisa de prestar atenção de que eles são colocados por Deus para nossa proteção. Em algumas comunidades, eu acho isso notável. Eu me lembro que umas 2 ou 3 vezes eu recebi membro da minha igreja, membro da nossa igreja aqui, advindo de outra comunidade. E aí a pessoa disse, olha, eu queria ser arrolado aqui, mas eu não quero ser arrolado, Luiz, porque eu primeiro quero conversar com o meu pastor, que eu considero meu pai, e pedir a bênção dele para vir para cá. Eu achei legal. Apesar da igreja não ser aquela que a gente concordaria muito, né? Mas eu achei bonita a atitude. E nessa igreja tem tantos crentes maravilhosos. Quando eles vão viajar, eles não pedem licença para ir, não, porque às vezes eu não queria dar, né? Então, mas eles gostam de falar, reverendo, não, vamos viajar, viu? Ah, que ódio, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto pai, quase pai. Porque é tão bom, é tão bom. Porque domingo que vem você não está aqui com a sua família, eu disse, e aí, né? Será que o Vitor, o que aconteceu, né? Está doente, alguma coisa? Não, ele falou comigo que foi viajar. Ai, que ótimo. Então é bom esse relacionamento. Você não fala com o pastor, fala com o presbítero, fala com alguém. É um aspecto bonito, né, de um reconhecimento. Então, é esse aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês para o Dia dos Pais. Mas, agora, eu vou falar uma coisa que vai apertar muita gente. Porque, quando você casa, mulher, você vai ter marido. Se for crente, vai ter irmão. Mas se, na verdade, ainda não for crente, vai ter marido e vai ter pai. Pois é. A Bíblia diz claramente que que o marido é, de certo modo, pai. Tinha um casal lá na Igreja do Centenário, onde fui pastor, Demetrio talvez se lembre, o Sebastião e a dona Terezinha, né? Ela falou assim, reverendo, o meu pai não pôde vir hoje no culto. Eu disse, seu pai? Não, meu marido. Sim, seu marido. Na igreja, falou, seu pai?
E ele chamava ela de mãe. Achava engraçado, bonito, achava bonito. Mas é verdade, seu marido é seu pai. Né? Ah, reverendo, já vem com esse negócio aí, né? Isso é machismo. Calma, não é nada de machismo. Pelo contrário, é tudo bíblico. Porque o marido, que é marido, já é uma coisa maravilhosa. Agora, marido que é pai, você nem imagina. Porque um pai é aliás, Deus colocou o nome de pai nas autoridades, exatamente, e aqui que vem o meu segundo ponto fulcral, é que quando Deus me chama para ser pai, Ele quer que eu me relacione com todo mundo, que Deus me dá a graça de dirigir, de ser líder, de trabalhar, de maneira que eu não trate tais pessoas como subalternos, como meros cidadãos, mas como filhos de verdade que devem ser. Daí, a autoridade constituída de acordo com Deus deve tratar todos aqueles que estão sob sua responsabilidade como o verdadeiro pai. E o pai tem a marca da ternura, o pai tem a marca do cuidado, tem a marca da orientação, tem a marca da companhia. É isso que importa para o pai. Um dos textos que mais eu amo na Bíblia é quando a Bíblia diz que Abraão foi entregar Isaac no monte, lá naquele monte. E a Bíblia diz que Isaac falou com ele, meu pai, e aquilo cortava o coração de Abraão. Mas há um texto lá que diz assim, e Abraão e Isaac iam ambos juntos. Eles estavam juntos. Então, Bruno, você que é pai, pense bem, meu amado médico, que por ser médico também, aliás, vai ser meu pai esse mês, parece que eu vou ter que fazer uma consulta com ele. Né? Então, Bruno, o fato é que nós somos considerados pais, e Deus quer que nos consideremos pais, Arthur, para que nós tratemos a esposa com todo carinho, com toda ternura, com todo cuidado, com todo amor, com toda compreensão. E é preciso que a gente aprenda que, por ser pai, a gente tem que entender que os filhos não alcançaram ainda a nossa estatura, o nosso conhecimento, a nossa capacidade. Porque às vezes a gente que é pai erra demais. O meu filho não tinha nem um aninho, e aí ele ia fazer uma coisa, eu já pregava um sermão para ele. Ele olhava para mim assim, eu não entendia nada do que eu estava falando, porque todas as palavras, se ele compreendesse as duas primeiras sim, não, aí ele aprendeu. Mas ele disse sim, olha, não toca a mão não, porque isso aí não. Ele olhava assim, mas ele não sabia o que eu estava falando, eu não tinha aprendido a linguagem ainda. Isso acontece com o pastor. Às vezes eu quero exigir das minhas ovelhas muito conhecimento teológico. Não. Eu tenho que compreendê-las. Eu tenho que trabalhar para que elas cresçam. Eu tenho que entender que muitas delas ainda, além de não entender muito, ainda nesse mundo que oferece tanta grama maldita e venenosa, elas muitas vezes comem durante a semana cada veneno sem saber. A ovelha, você sabe, ela não conhece, ela não cheira bem e ela come veneno facilmente. Se o pastor não cuidar do campo, ela morre. Hoje é dia dos pais. A pergunta é, eu sou pai. E para que eu seja um pai, de acordo com a Bíblia Sagrada, para com os meus filhos, eu devo ter toda a consideração, todo o carinho, todo entendimento, todo esforço, todo sacrifício. Pode ser que você, como pai, às vezes não tem aquilo que você dá ao seu filho, às vezes. Quantas vezes os pais deixam de comprar para si, para comprar para os seus filhos? Não é verdade? Mas eu carreguei bastante nos pais, mas eu quero agora só uma palavrinha para nós, os filhos. E quando eu digo filhos, eu quero dizer, Raquel, quando eu digo filhos, eu quero dizer aqueles que estão sob autoridade. Aqueles que são ovelhas,
aqueles que são cidadãos, aqueles que são alunos, aqueles que são pacientes, aqueles que são de qualquer classe, onde tem uma pessoa que é responsável. A honra que vocês devem a eles são, primeiro, a devida reverência de coração. Você não deve ter reverência com seu pai apenas de boca para fora, mas do coração. Também ter reverência em palavras. Hoje em dia a nossa sociedade é muito profana. E por isso a gente não vê mais os filhos tratarem os pais como pais. E os pais, me perdoem, um tanto bestificados, sei lá, não me perdoe falar essa palavra, mas sabe, tão influenciado por essa sociedade ignorante, passa a acreditar que não é pai. Tem pai que, na verdade, acha que é filho também. E tem filho que pensa que o pai é irmão. Não. A Bíblia diz claramente que os filhos devem obediência irrestrita aos seus pais no Senhor. Então, em palavras, você deve tratar seus filhos, na verdade, ou você deve tratar seus pais com boas palavras. Cuidado com a maneira como você se dirige ao seu pai e à sua mãe. A Bíblia diz que os filhos eram apedrejados quando amaldiçoava o pai e amaldiçoava a mãe. Então, cuidado com a maneira como você trata seu pai e a sua mãe, porque você pode sofrer horrores. Ensinando meus filhos sobre o quarto mandamento, eu me lembro de um versículo de Provérbios, que eu acho que eles se lembram até hoje, o Demetrios e o Paulo devem se lembrar até hoje. Ele disse, olha, você tem que obedecer o papai, mas a mamãe, porque lá em Provérbios fala que o filho que não obedece o pai e a mãe, a águia, vai comer os olhos dele. Um dia, o papai aqui no Brasil tem águia. Mas é porque o filho que não obedecia ao seu pai, ele perdia a proteção, ele perdia tudo e caía na rua. E as aves poderiam comer mesmo os seus olhos. É uma maldição terrível. Então, cuidado. Também procedimento. Proceda diante de seu pai e sua mãe, de maneira que o honre também. Proceda de maneira que o honre. Não faço um parênteses aqui, porque até eu mesmo acho engraçado, tem horas, né? Mas o presbítero Demétrio me chama de reverendo. Sempre aqui na igreja, no lugar aí fora, às vezes até em casa, certo momento em casa. Aí eu, reverendo? Reverendo. E eu também chamo de presbítero. Nada errado nisso. Ah, não, mas é pai? Não. Não é porque eu sou pai que eu não sou o pastor, que eu não sou autoridade. Então, eu nunca ensinei isso para ele. Deus ensinou com certeza a sua palavra. Mas é isso, irmãos. Outra coisa que você honra seu pai é orando por eles e dando graças a Deus pela vida deles. Honre seu pai orando, desejando a sua salvação, desejando a sua bênção sobre seu pai e sua mãe. Então, faça isso. A outra maneira de honrar seu pai e sua mãe é imitar. Geralmente aqui no Brasil é meio perigoso, né? Quando artistas começam a fazer zombaria, brincadeira com autoridades, às vezes é presa, né? Porque imita, porque a imitação é uma forma de honrar. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, uma zombaria, mas ele está honrando, de certo modo honrando. Porque não numa zombaria maldosa, né? Uma zombaria comum, simples, do dizer de observação. É uma igreja que eu fui pastor, que tinha um grupo de jovens que eram... eu vou contar para vocês, eu ficava irritado às vezes, mas eu morria de rir. Era um negócio de me imitar, sabe? Os meus gestos, a maneira de eu falar. Eu achava horrível às vezes, mas eu achava graça. Quer dizer, eles observavam-me. Então, imitá-los, mas não só imitá-los assim, mas principalmente imitar nas virtudes e nas graças. Imite seu pai. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos, a devida submissão às suas correções. Pai que é verdadeiro corrige, pai que ama corrige. E não pense que filho não gosta de correção, gosta. Eu estava fazendo uma reunião de pais em Niterói, quando uma mãe da nossa igreja disse uma coisa que nós ficamos admirados. A filha dela foi reclamar com a colega, dizendo: a mamãe é muito brava, a mamãe é muito chata, a mamãe cobra de mim tudo.
E a outra disse, legal. Eu assim, legal como? Ela disse, não, porque na minha casa, a minha mãe me trata como se eu nem existo. Eu faço o que eu quero. Ela não cobra nada. Não vê que eu preciso, não se interessa por mim. Antes a minha mãe me batesse. Porque se ela usasse a vara em mim, eu saberia que eu estava viva dentro de casa. Acreditam nisso? Acreditem nisso? Quando nós disciplinamos nossos filhos, nós os fazemos valorosos. Nós damos valor a eles. A disciplina é para o bem. Repito, coloco, disciplina bem dada. Não bata no seu filho como você é o Deus dele e que ele tem que obedecer. Não. Seu filho tem que obedecer você, não. Seu filho tem que obedecer a Jesus. A Jesus, certo? Então não fique, eu sou mãe, eu sou pai, você me obedece. Não. Eu quero que você obedeça a mim, não é por mim, é por nosso Salvador. Porque um dia eu vou morrer, vou para longe, e você vai continuar obedecendo ao verdadeiro Pai. Então a gente que é crente tem que fazer essa disciplina. Também a gente deve, com a devida submissão, a gente deve fidelidade aos pais, fidelidade às mães. Não esqueço de um filho que o pai descobriu que, sendo na faculdade duramente provado com ofertas de droga, um traficante colocou a droga na mão dele e disse, olha, você vai ver que coisa maravilhosa. E com a droga na mão, ele olhou e pensou, não, o que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? Eu não posso. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Isso é honra. A defesa deles, a manutenção e apoio às suas pessoas e a autoridade deles, conforme diversos graus e naturezas, e ainda suportar suas fraquezas e, por fim, encobrir suas faltas. Os pais não são perfeitos. Tem nem um pai perfeito, nem um pastor perfeito, nem um presbítero perfeito, nem um diácono perfeito, nem um professor de escola perfeito. Não tem, você não vai encontrar nenhuma autoridade da qual você tem o dever de chamar de pai perfeito. Não vai. Por isso, é bom que você encubra as faltas dessas pessoas. Não encobri-las com maldade, mas encobri-las com respeito. E, na medida da graça que Deus te dá, aproximar deles e compartilhar. Eu acho que um pastor que se preza, ele nunca vai ser aquele homem que está lá longe, que você não pode chegar para ele, Alexandre, e falar, reverendo, eu acho que o senhor podia fazer dessa outra maneira. Eu acho que seria bom se o senhor pudesse agir desse modo aqui, reverendo. Eu acho que se a gente entende bem do relacionamento, honra teu pai e tua mãe, o pastor fica feliz quando um crente tem a coragem de aproximar dele e falar, pastor, talvez fosse melhor fazer dessa outra maneira. Por que não? Por que não? Quantas vezes eu já fui abençoado por irmãos simples, que tinha até muito menos cultura teológica, mas que me deu conselho, como filho a um pai. Como diz Paulo a Timóteo, exorta os mais velhos como aos pais. Você é pastor? Teu irmão mais velho que você? Não trate ele como mera ovelha, não. Trate ele como pai. Aproxime dele com respeito. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Dia dos Pais. E apesar de a origem ser tão enigmática, mas pelo menos a gente sabe que é uma oportunidade abençoada e feliz de lembrar daquilo que somos e que devemos ser, de relacionar como o Senhor orienta. Abençoa a nossa igreja. Que essa igreja seja conhecida pelos meninos, pelos adolescentes, pelos homens, mulheres, como uma igreja que entende muito bem esse mandamento, honra teu pai e tua mãe. Porque assim fazendo, Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, nós estaremos honrando o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de despedida de pé.